Enquanto toda a estrutura do woke nunca foi popular com a vasta maioria das pessoas em qualquer lugar do mundo ocidental, ao contrário dos Estados Unidos, as instituições no Canadá, Europa e Reino Unido ainda não receberam a mensagem e eles continuam insistindo. Atualmente estou de volta a Londres e este é um país que enlouqueceu completamente. É um país onde o secretário de Justiça está pedindo novas diretrizes para os juízes considerarem se o réu é de uma minoria étnica, cultural ou religiosa, e se for, receberia um tratamento preferencial e penas menores do que um homem branco, heterossexual e cristão. E não, eu não estou brincando. Mas parece que as corporações entendem o que os governos do Ocidente, excluindo os Estados Unidos, e grande parte da mídia controlada e moribunda, devo dizer, não entendem. Nesse sentido, woke e sua visão de mundo nunca foram populares. Nesse sentido, e tanto que a Disney está se recusando a realizar a estreia de sua nova adaptação live action de Branca de Neve no Reino Unido por medo de uma reação negativa por causa do Woking It Up. E não é apenas a Branca de Neve. The Matrix, Resurrections, Terminator, Dark Fate, os novos Ghostbusters, todos foram fracassos woke. Nos videogames é similar, fracasso atrás de fracasso. No ano passado, o Concorde da Sony, que custou aproximadamente 200 a 400 milhões de dólares para produzir, foi considerado um passo woke longe demais. E o jogo de tiro foi retirado do ar apenas 2 semanas após seu lançamento devido à má recepção e falta de interesse dos jogadores. Este ano, parece que a Ubisoft acabou de ter um ano ruim com Star Wars Outlaws, outro jogo woke, depois de ter adiado a data de lançamento de Assassin's Creed Shadow 2 vezes, está olhando para outro fracasso iminente. E por que isso? Bem, inserir sua agenda woke através da inclusão de um samurai africano no Japão feudal pode ter algo a ver com isso. Parece que quando o dinheiro está envolvido, as corporações, ao contrário dos governos fora dos Estados Unidos da América, estão acordando após muito sofrimento, e mais sobre isso mais tarde. Mas é mais do que isso. A guerra cultural impulsionada pelo woke, bem, não era popular com ninguém porque exigia que todos fossem miseráveis. Nada podia ser engraçado, tudo era político. A comida era sobre consciência racial. As roupas eram sobre apropriação cultural. Até mesmo o exercício e a saúde foram lamentados por serem um terreno fértil para extremistas e a extrema-direita, e por serem uma armadilha da extrema-direita. Primeiramente, houve muita conjectura e especulação sobre por que o que parecia ser um colosso, que era o woke, desabou tão repentinamente. Ele tinha o apoio de quase todas as instituições, sendo a grande tecnologia um dos maiores apoiadores, que literalmente estrangulou qualquer pessoa fora das plataformas de mídia social com o esquecimento algorítmico até proibições diretas para quem discordava da agenda, enquanto simultaneamente promovia as vozes mais absurdas do woke. Pense no BreadTube. Claro, ao óbvio cansaço da reação. Após 10 anos de corporações, mídia e instituições empurrando a agenda woke goela abaixo da população, querendo eles ou não, bem, a maioria está farta do absurdo performático, da cultura do cancelamento, da polícia do discurso e da incapacidade da ideologia de se comportar com a realidade. Woke, inevitavelmente, se tornou motivo de piada e estava tropeçando em si mesmo. O foco central do woke em vitimização e identidade não conseguia então quadrar o círculo de "mas todos somos iguais", certo? Além disso, o mexicano ou o negro aleatório na rua não tem nenhuma conexão com questões ou ativismo trans. Ainda assim, os esquerdistas tentaram agrupá-los todos como sendo um bloco oprimido e mobilizá-los contra o malvado homem branco opressor. Entretanto, essas diferenças marcantes acabaram se revelando insuperáveis. Em suma, ideologias são confusas. Claro, o woke não está morto. Acadêmicos, ativistas obstinados, algumas relações públicas e mídia ainda se apegam a isso.
Mas ao abandonar as questões das pessoas normais e os problemas que elas enfrentam e focar exclusivamente em questões divisoras como o transgenerismo e quem está ganhando as Olimpíadas da opressão, nunca seria um sistema de crenças amplamente aceito. Mais importante, você não pode mudar a natureza humana, ela resiste à supressão. A União Soviética, se aproximando de um século de existência, não conseguiu apagar o dinheiro ou a propriedade, apesar de 3 gerações de doutrinação. Mercados negros prosperaram, e em Moscou, pessoas trocavam avidamente mercadorias por dólares americanos de turistas. O capitalismo liberal de esquerda, um gigante político-cultural global, poderia ter dominado completamente, mas tropeçou quando abraçou o relativismo cultural, e é esse sistema de crenças falho, adotado em massa pela esquerda, que marcou seu declínio. Sufoca o patriotismo, mata a identidade nacional e interrompe o progresso social ao rejeitar padrões morais ou qualitativos, transformando tudo em uma farsa pós-verdade. Também é aplicado de maneira muito inconsistente. Critica incessantemente o familiar enquanto protege o estrangeiro, não importa o quão regressivo do julgamento. Para vencer uma guerra cultural, é necessário convicção e vigor, não miséria autodepreciativa. No entanto, os esquerdistas progressistas que estão atolados em confusão e desespero, bem, eles sofrem sob o peso do relativismo cultural. Mas o mais importante é, e esse é o foco deste vídeo, é que o woke é uma ideologia boutique para socialistas de champanhe. Na verdade, fiz vários vídeos explicando isso há muito tempo, que foram removidos pelo YouTube, cujos funcionários permanecem comprometidos com a causa. Mas, a parte disso, um desses vídeos, carregado no dia 31 de março de 2020, explicou o porquê. Intitulado O Fim do Woke e a Política da Prosperidade, ele foi arquivado no Odyssey. Um link para ele está na descrição. Mas, basicamente, eu expliquei então o que aconteceu nos anos seguintes. Outra maneira de olhar para isso é pensar na cultura woke como uma planta que cresceu rápido em solo fértil e, quando o solo secou, está lutando. Pense de volta nos anos 2010. Foi uma época com taxas de juros quase zero e estímulos massivos que criaram um boom econômico, permitindo que as corporações financiassem iniciativas woke, como diversidade, equidade e inclusão, e campanhas de justiça social como um luxo dos bons tempos. Em 2022, a inflação disparou para 7%, e isso levou ao aperto dos orçamentos em corporações multinacionais. E empresas como Google e Meta, por exemplo, bem, elas então começaram a cortar os cargos de diversidade, equidade e inclusão, e como tal, as contratações de diversidade caíram drasticamente. Essas empresas agora estão priorizando a sobrevivência em detrimento dos ideais sistêmicos. Com o aluguel subindo 20% e os ovos 70% nos Estados Unidos da América e no Reino Unido, onde estou atualmente, as contas de energia dobraram. E claro, isso desviou o foco cotidiano de coisas como ideologia para a sobrevivência. Nisso, em uma pesquisa YouGov de 2023, mostrará que 60% dos americanos se preocupavam mais com a inflação do que com questões sociais. Simplificando, o excesso econômico já alimentou extras despertos, como treinamento de diversidade e investimento ambiental, social e governança. Mas à medida que os fundos se esgotavam, uma recente pesquisa do Economist mostrou que os investidores preferiam retornos em vez de moral, marcando o despertar pelo que é um bem de luxo que está rapidamente perdendo apelo. Além disso, bilionários e megacorporações também perceberam que podem simplesmente mostrar o dedo do meio para esses ativistas sem nenhuma consequência. Musk abriu esse caminho com o Twitter, provando que todos esses diferentes movimentos despertos são impotentes sem uma constante infusão de dinheiro de megacorporações que agora estão abandonando o financiamento para eles. Em suma, a economia não orquestrou a queda do despertar, mas expôs sua dependência de tempos prósperos. Quando o dinheiro fluía, era fácil se importar. Quando o dinheiro parou, as pessoas desistiram. Levantando a questão do fluxo de caixa versus convicção. Obrigado por assistir. Se gostou do vídeo, deixe seu like e confira se ainda está inscrito.